Salve, salve, guerreiros e guerreiras, professor Zeca na área, para mais uma super aula. Hoje veremos círculos e circunferências. Então, papel e caneta na mão, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo e vamos cumprir essa missão? Salve, salve, guerreiros e guerreiras, professor Zeca na área, para iniciar mais uma aula. E hoje veremos círculos e circunferência, tranquilo, senhores? Vamos ver o conceito de circunferência. Circunferência, senhores, nada mais é do que uma linha curva formada por infinitos pontos equidistantes. O que é isso? Ou seja, é uma linha curva formada por infinitos pontos, que esses pontos são equidistantes ao centro, ou seja, qualquer ponto que os senhores pegar até o centro vai ter o mesmo distância. Um exemplo de circunferência, um anel, ou seja, são a borda, entendeu? Estamos interessados na lateral, na borda do objeto aqui. O preenchimento, que será o nosso círculo. Então a diferença principal é circunferência vai lembrar em borda e círculo vai lembrar do preenchimento, ou seja, fosse um círculo, a gente vai estar interessado no conteúdo, no preenchimento do objeto, tranquilo? Então vamos lá, ver quais são os elementos da circunferência. Em toda a circunferência temos o raio, o diâmetro, a corda. Vejamos agora cada um deles. Então, se eu ligar um segmento com um ponto central, ou seja, vou pegar aqui o segmento A, e eu vou ligar esse segmento com o ponto central. Geralmente, o ponto central é representado pelo um O maiúsculo, entendeu? Ou seja, o segmento OA, vamos chamar ele de raio. Ou seja, qualquer segmento, vamos fazer outro segmento B, até o ponto central, ficaria o segmento OB. Vamos chamar de raio, que pode ser representado pela letra R, senhores. Tranquilo até aí? Então, qualquer segmento até o ponto central, vamos chamar de raio. Beleza? Vamos para o próximo. Se ligarmos um segmento com dois pontos, ou seja, segmento CD, qualquer ponto, outro segmento aqui, ó, se a gente ligar aqui, segmento EF, ou seja, CD, vamos chamar de corda. Ou seja, o segmento ligando dois pontos da circunferência vai ter o nome de corda. CD, o outro é qual? EF, né? Corda. Então, qualquer segmento que ligue dois pontos da circunferência vai ter o nome de corda. Tá aí tranquilo? Professor, e se essa corda passar exatamente no centro da circunferência? Se essa corda passar exatamente no centro da circunferência, ela vai ter um nome especial. Ela vai ter o nome de diâmetro. Vamos até deixar com outra letra aqui. Vamos botar aqui, vai ser G e H. Ou seja, o segmento G e H vai ter o nome especial. Ele é uma corda e, além de uma corda, ele vai ser conhecido como diâmetro. É muito importante o diâmetro, senhores. O diâmetro e o raio são dos elementos mais importantes. Vou até deixar grifado para vocês aqui, que o diâmetro e o raio são os elementos mais importantes. Um dos, né? Tranquilo? Agora vamos ver aqui os pontos da circunferência. Ponto interno. O que significa ponto interno? Ou seja, se tivesse um ponto aqui, esse ponto em relação ao centro, chamaremos ele de ponto interno, ou seja, de C, vamos dar o nome aqui para A, o segmento CA, ele é um segmento interno, tranquilo? Ponto externo, vai estar fora da circunferência, vamos chamar de B, ou seja, o segmento CB vai ser um segmento externo. E se ele estiver exatamente em cima da circunferência, senhores, ó, vamos dizer que ele pertence à circunferência, vamos chamar ele de E, tranquilo? Segmento CE, ele pertence à circunferência, beleza? Professor, exemplo de circunferência, como eu falei para os senhores, pode ser um bambolê, pode ser um anel, uma aliança. Aqui, senhores, estamos preocupados com contorno, ó. Contorno, tranquilo? Chegar na parte do círculo, que aí sim
o conteúdo que será importante, beleza? Vamos agora para o próximo. Vamos lá então, senhores. Perímetro da circunferência. O que é perímetro? O perímetro da circunferência, também chamado de comprimento da circunferência, será representado por C. Senhores, o perímetro, o comprimento da circunferência, é saber o tamanho da circunferência. Imagine que o senhor tem uma circunferência formada por uma linha, e o senhor rompe essa linha e estique ela. Tranquilo? Esticou essa linha e o senhor quer saber o tamanho. Esse tamanho, esse total que vai resultar depois que o senhor medir a linha, chamaremos de perímetro da circunferência. Tranquilo? Professor, como é que eu faço para calcular isso? Você vai usar a fórmula seguinte. Comprimento da circunferência, que eu falei que é representado por C, é igual a π vezes 2 vezes o raio. Mostrei para os senhores que o raio nada mais é do que um segmento ligado até um ponto central. Ah, professor, entendi. E o que é esse π? Esse π, senhores, já eu mostro para os senhores o que é. Geralmente, ele vai trazer um valor para a gente. Se ele não trouxer, é um valor chamado aproximadamente 3,14. Professor, e como é que chegaram nesse valor de 3,14? Um matemático, senhores, grego chamado Arquimedes, descobriu que se ele pegasse qualquer circunferência e dividisse pelo diâmetro, vai chegar em 3,14. Ah, professor, não pode ser. Estou falando para o senhor, se eu pegar qualquer circunferência e dividir o comprimento da circunferência dividido pelo diâmetro ou duas vezes o raio, né? O diâmetro duas vezes o raio, porque o raio nada mais é do que a metade de um diâmetro. Falei para vocês que o diâmetro é quando uma corda passa exatamente no centro, ligando dois pontos. Chegaremos a 3,14. Beleza? A título de curiosidade, eu trouxe aqui. Ó. O matemático e filósofo grego Arquimedes, em um de seus estudos, percebeu que a razão, ou seja, a divisão entre o comprimento da circunferência e o diâmetro sempre resulta em um mesmo número. Essa constante foi chamada de π, ou seja, esse π, senhores, é 3,14, aproximadamente 3,14, que é denotado pela essa letra grega aqui, né? Tranquilo? E para a gente calcular o diâmetro, a gente vai usar perímetro da circunferência é igual a π, eu falei para vocês que é 3,14, duas vezes o raio. Esse raio aqui, a questão vai trazer para a gente. Se ele não der o tamanho do raio, ele geralmente vai trazer o tamanho do diâmetro. A gente só pegar o diâmetro e dividir. Diâmetro significa que é duas vezes o raio, né? Tranquilo daí, né, senhores? Vamos resolver um exemplo aqui, senhores. Lá, determine o comprimento de uma circunferência de raio 25, beleza? Então ele trouxe para a gente aqui, quer saber o comprimento de uma circunferência. Qual é a forma que a gente vai usar? Mostrei para os seus lá. Ó. O comprimento da circunferência é igual a 2 vezes π vezes o raio. Tranquilo? Professor, quanto que é π? Π, se ele não trouxer, se ele não der na questão, vamos considerar π como 3,14. 3,14. Então vamos lá. Comprimento é igual a 2 vezes 3,14 vezes... Quem é o raio? O raio, senhores, é qualquer segmento ligado ao ponto central, né? Ou seja, aqui ele trouxe 25 vezes 25. Agora é só a gente fazer a multiplicação. 2 vezes 3,14 vai ser um total de 6,28 vezes 25. Tranquilo? Agora é só a gente fazer aqui, ó. 6,28 vezes 25. Fazer do lado. 5 vezes 8, 40. Sobe 4. 5 vezes 2, 10. Com 4, 14. Vai 1. 5 vezes 6, 30. Com 1, 31. Beleza? 2 vezes 8, 16. Vai 1. 2 vezes 2, 4. Com 5. 2 vezes 6, 12. Só fazer agora a soma, né? 0, 10 vai 1, 5 com 2, 7, 3 com 2, 5, com mais 1, 157. Tem duas casas decimais, duas casas decimais. Ou seja,
o comprimento da circunferência é igual a 157, que a unidade está em centímetros, centímetros. Tranquilo, senhores? Professor, e aquela fórmula que o senhor falou? Beleza, vamos lá então. Atrás aqui, eu falei para os senhores que qualquer comprimento dividido pelo diâmetro e ficaria 13,14. Vamos ver se isso é verdade? Vamos lá. Professor, aqui só temos o raio, né? E eu falei para os senhores que uma corda que passa exatamente no ponto central e liga dois pontos, ela vai ser o diâmetro, tranquilo? Então, ou seja, se temos 25 aqui com 25, o diâmetro é igual a 50 centímetros. Beleza, senhores? Vamos apagar aqui e vou fazer do ladinho aqui essa conta. Então temos que π é igual, opa, o símbolozinho do π é assim, né? Π é igual ao comprimento dividido pelo diâmetro. O comprimento quanto foi? R é igual ao comprimento foi 157 dividido por 50. Vamos ver se vai dar, senhores? Se vai dar 3,14 aqui aproximadamente. Então, vamos lá, ó, fazer aqui do ladinho. Ó. 157 dividido por 50. Vai dar por 3, né? 3 vezes 5, 3 vezes 50, 150. 150. Vai restar 7. O 7 vai dar por 50? Não dá. Então temos que colocar uma vírgula aqui e coloca um zero aqui. 70 dividido por 50 vai ser uma vez. Uma vez 50, 50. Ou seja, vai restar 20 para 70. Tranquilo? E agora? 50 dá para dividir, 20 dá para dividir 50? Não dá. Vamos acrescentar um zero aqui. 200 por 5 vai dar 4, né? 4 vezes 5, 50. Ou seja, 4 vezes 50, 200. Resta zero. Ou seja, realmente, se a gente pegar o diâmetro, pegar o comprimento da circunferência e dividir pelo diâmetro, vamos chegar em π, ou seja, 3,14. Provei para os senhores aqui. Tranquilo? Agora vamos ver o círculo, senhores. Círculo, vamos à definição. A definição de círculo é decorrente da definição de circunferência, pois um círculo é a região interna da circunferência. Fazendo um comparativo, temos que a circunferência é a extremidade e o círculo é toda a região delimitada por essa extremidade, ou seja, a circunferência seria a borda aqui, senhores, ó. A borda, toda a extremidade do círculo. E o conteúdo que é o círculo, senhores, ó. Todo o interior aqui é o círculo. Tranquilo? Quais são os elementos? Os elementos, senhores, são os mesmos da circunferência. Vamos ter o raio, vamos ter o diâmetro que é ligando uma corda ligando dois elementos A, opa, já tem um A, né? Os elementos C e D, passando exatamente pelo ponto central. E uma corda ligando um segmento ligando dois pontos que não passam pelo centro, né? Agora vamos aprender a calcular a área do círculo. A área do círculo é a medida de toda a região delimitada pela circunferência, ou seja, é a região que está dentro da circunferência. Toda essa região de azul aqui vai ser a nossa área. Considere um círculo de raio R, ou seja, a forma para calcular a área vai ser a área é igual a π, já falei para os senhores que o π é 3,14, se ele não trouxer nada, né? 3,14 se a questão não trouxer outro valor, vezes raio elevado ao quadrado, tranquilo? Vamos aqui um exemplo. Um círculo de raio 5, igual a 5 centímetros, ou seja, esse tamanho aqui, esse raio vai ser 5 centímetros. Determine sua área. Vamos lá. Então, vamos jogar na fórmula. A área é igual a π. Quanto que eu falei que é π? Π é 3,14 vezes o raio ao quadrado, né? Então, vamos lá. A área é igual a 3,14. Vamos repetir. Por que estamos repetindo? Primeiro, na matemática, temos que obedecer a ordem de precedência, né? O famoso PENDAS. O que é PENDAS, professor? Primeiro você resolve potência. Depois,
Não, primeiro é parênteses, expoentes, multiplicação, divisão, adição, subtração. Mais uma vez, primeiro parênteses, parênteses, colchete e chaves. A família geral, né? Depois vem os expoentes, depois multiplicação, divisão, adição e subtração, beleza? Então, pela ordem, primeiro vem o que? Parênteses. Então, 5 elevado ao quadrado é um total de 25, porque 5 vezes 5 é 25, correto? A é igual a 3,14 vezes 25, ou seja, π vezes 25. Vamos para 3,14 vezes 25. Vamos fazer aqui, ó. 5 vezes 4, 20, vai 2. 5 vezes 5, 5 vezes 1, 5. Com 2, 7. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 2. 2 vezes 3, 6. Só fazer a soma agora. 0. 7 com 8, 15, vai 1. 5 com 6. 6 com 2, 8. 1 mais 6, 7. Duas casas decimais, duas casas decimais. Então a área é 78,5 centímetros quadrados. Porque a área, a gente traz a área no comprimento de centímetros quadrados, a unidade em centímetros quadrados. Tranquilo? Agora, senhores, vamos fazer uma bateria de exercícios para os senhores revisarem todo o conteúdo, beleza? Então vamos lá.